Bom dia a todos vocês, espero que esteja tudo ótimo e que fique ainda melhor. Então, dando sequência aos nossos tópicos de discussão, nós vamos conversar agora sobre sistemas lineares homogêneos. Mas o que é um sistema de equação linear homogêneo? O que vem a ser isso? Ora, é um sistema de equações lineares em que todos os termos constantes, esses fatores aqui que deveriam aparecer, todos eles, os fatores que não estão associados às variáveis, são todos zeros. Noutra forma de dizer, o sistema tem esta forma aqui. Então, por isso que a gente pode escrever e deixar explícito que esses coeficientes B1, B2, B3, B subíndice M, né, são zero, todos são zero. E aí a gente nota o seguinte, que nesse caso aqui, se nós tivermos x subíndice 1 igual a x subíndice 2 igual a zero, igual a x subíndice 3 igual a zero, igual a x subíndice n, ou seja, se todas as variáveis forem iguais a zero, não importa qual a constante que está multiplicando elas aqui, uma constante V0 é zero, mais uma constante V0 é zero, vai dar zero, mais uma outra constante V0 vai dar zero mais zero dá zero, e essa última constante vezes zero vai dar zero. Então, todas elas vão ser zero, a soma delas vai ser zero, que é igual a zero, e essa equação será satisfeita. Bem como todas as demais equações seriam satisfeitas independente dos fatores prévios ou pré-fatores que estão multiplicando as constantes em todas as equações. E todas as equações são satisfeitas para a solução 0, 0, 0, 0, 0 até o número de variáveis que existem. Então, a solução nula, a gente pode chamar, uma das denominações dela, ou também chamada de solução trivial, ela é x subíndice 1 igual a zero, x subíndice 2 igual a zero, x subíndice n, reticência, né? X subíndice n igual a zero. Então, é uma solução de um sistema linear homogêneo, sempre terá a solução trivial ou solução nula como uma de suas soluções. Pode ocorrer que haja uma outra possibilidade, uma segunda possibilidade, que além da solução trivial, ela pode ter ainda infinitas outras soluções. Mas no caso de um sistema linear homogêneo, pelo menos a equação trivial vai existir. E aí, nesse caso de sistemas lineares homogêneos, ok? A solução inconsistente não existe, porque pelo menos uma vai existir, que é essa solução trivial ou solução nula. Pelo menos uma. Pode ser que tenha esse segundo caso, que seja, além da solução trivial, ter infinitas soluções. Vamos a uma representação gráfica. Aqui nós temos uma equação linear com dois parâmetros, dois fatores só, duas variáveis iguais a zero, e aqui outra equação com dois fatores, a subíndice 2, b subíndice 2, duas variáveis x e y igual a zero também. E de uma forma geral, equações desse tipo, com essa constante aqui independente igual a zero e zero, elas sempre passam na origem, elas vão ter uma forma desse tipo. Okay? Nesse caso, essas duas retas vão se encontrar na origem e a solução é a solução trivial. Em outro caso, essas duas equações vão gerar a mesma reta, e aí vão haver infinitas soluções. Eu gostaria de colocar uma questão. Se o sistema homogêneo tiver m equações com n incógnitas, sendo m menor do que n, então significa dizer que nós vamos ter m equações que é menor do que o número de incógnitas, então vai ter mais incógnitas do que equações. E se há R linhas de linhas não nulas na forma escalonada, nós vamos ter uma matriz em que esse R, que é o número de pivôs, né, ou de líderes, ele será menor também do que N. No máximo, R é igual a M, porque a gente vai ter no máximo, quer dizer, no máximo, um líder para cada linha. Pode ter 2, 3, 4 linhas com zero, toda de zero.
e aí o número de pivôs vai ser menor do que o número de equações. Nós vamos ter esta configuração geral para o sistema de equações. Se for de 1000 equações, 20, 50, não importa. Nós vamos ter aqui uma variável líder, outra variável líder, outra variável líder, até a résima variável líder. E esses somatórios de parênteses aqui envolvem as variáveis livres, ok? Então a gente sempre vai poder escrever uma equação como sendo a variável líder mais as quantidades livres ali, a variável líder, as quantidades livres e assim sucessivamente, tudo isso igual a zero, porque estamos tratando de sistemas de equações lineares homogêneos, que aqui são todas iguais a zero as equações. Nós podemos sempre isolar as variáveis líderes à esquerda, ok? Passando essas somas aqui para a direita, e nós vamos ficar com esta representação. X subíndice K1 vai ser igual a menos esse somatório para a primeira linha. X subíndice K2 vai ser igual a menos somatório para a segunda linha. Esses somatórios aqui não são iguais em princípio. Pode ser que no caso particular seja igual, mas não são iguais. Isso aqui é só uma forma de representar a ideia, a configuração, o formato em que vai existir nesse tipo de matriz. Ok? E até o x subíndice kr vai ser igual a menos somatório de todas as outras variáveis aqui à direita, ok, desta linha. Este é o caso típico em que a gente tem aquela pergunta. Nós vamos ter m equações e n incógnitas. Se o número de equações for menor do que o número de incógnitas e a r variáveis líderes, significa que nós vamos n menos r, onde n é um número de incógnitas, vai ser n menos r vai nos dar número de variáveis livres, ok? Que vão estar, em princípio, poderão estar todas somadas num somatório como esse. Então, nós teremos este formato, é a representação geral de uma forma escalonada. Existe um exemplo, o exemplo 7 no livro, que eu não vou discutir com vocês. Vai se usar a eliminação de Gauss-Jordan para um sistema de equações lineares homogêneas. É equivalente ao que nós fizemos anteriormente, mas aqui tudo vai ser zero, né? Nessa igualdade. De uma forma geral, se nós tivermos uma matriz escalonada reduzida por linhas para um sistema linear homogêneo de equações, né, nós vamos ter, se houver mais incógnita que equações, então nós vamos ter infinitas soluções. Esse é o teorema 1, 2, 1. Porque nós sempre teremos deste outro lado aqui essas variáveis livres e deste outro lado aqui nós vamos ter as variáveis, aqui as variáveis líderes e aqui as variáveis livres, ser atribuídas a ela parâmetros, RST, enfim, e esses parâmetros vão variar para quaisquer valores reais, teria nesse caso infinitas soluções. Então esta aqui é a representação geral, nos fornece, a gente percebe que nesse caso há infinitas soluções. Gostaria de chamar a atenção para soluções computacionais de sistemas de equações lineares. Então, não apareceu aqui o resumo sucinto que eu fiz do comentário que tem no livro-texto, mas eu vou falar para vocês. É essencialmente o fato de que frequentemente aparecem nas soluções computacionais algoritmos computacionais que envolvem, que se utilizam do método de Gauss e do método de Gauss-Jordan. Algo adicional a esses algoritmos para que a redução de erros por arredondamento seja corrigida ou melhorada, para que a minimização do uso de espaço de memória do computador seja melhor utilizada, né? A gente consiga minimizar o uso desse espaço, e para que a resolução do sistema tenha uma rapidez máxima. Então é muito comum supercomputadores ou clusters de computadores se utilizarem dos algoritmos que envolvam essas duas técnicas, ou uma combinação de uma dessas técnicas com algo que promova essas três, ou uma dessas três características desejadas para o algoritmo, ou as três, se possível for. Mais discussões
sobre soluções computacionais, o livro-texto discute no capítulo 9, ok? E tópicos contemporâneos nesta área são discutidos lá. Pessoal, desta forma nós podemos agora ir para a próxima sessão, que discute matrizes e operações matriciais. A próxima sessão é a sessão inicial. Próxima sessão. Venha conosco, continue no nosso canal.